E aí, pessoal, tudo bem? No último vídeo, a gente encontrou os campos elétricos a partir de alguns potenciais, mas não mostrou de onde que eles vêm, né? Então, aqui a gente vai dar uma atenção especial para isso, né? Como que a gente consegue encontrar campos elétricos a partir de potencial. A gente viu que a gente definiu um potencial num ponto P como sendo menos a integral de caminho, né, do infinito até P, do produto escalar entre o campo elétrico e o elemento de caminho. Né? Isso aí foi a nossa definição do campo do potencial. Né? E aí a gente estabeleceu a relação, então, entre o campo elétrico e o potencial dessa forma. Se a gente considerar dois pontos que são separados por uma distância pequena ds, a gente pode fazer uma forma diferencial que vai ser a seguinte: esse elemento de potencial elétrico, dV, ele vai ser igual a menos o campo elétrico escalar ds. Ok? Então, em coordenadas cartesianas, o campo elétrico vai ter uma componente EX na direção Y, uma componente EY na direção J e uma componente EZ na direção K. E o elemento de caminho ds vai ser dx na direção Y, mais dy na direção J, mais dz na direção K. Então, dessa forma, a gente está reescrevendo essa expressão como sendo igual a exi, ey, j, ez, k, escalar dxi, dy, dz, opa, dzk. Ok? Então, no fim das contas, né, esse produto escalar vai dar ex dx mais ey dy. Nossa, que horror, né? E dx dx mais ey dy mais ez dz. Ok? Então a gente define a derivada direcional del v del x, del v del y e del v del c, del z, né? De tal forma que dv seja construído, né, como uma combinação dessas derivadas, né? Então, dv vai ser del v del x dx mais del v del y dy mais del v del z dz. Ok? Então, dessa forma, a gente vai ter imediatamente que ex ex vai ser menos, né? Menos. Tudo isso aqui é negativo, né? Tem esse sinal de menos. Então vai ter um menos aqui e vai ter um menos aqui também, né? Então isso aqui vai ser menos del v del x e y vai ser menos del v del y e ez menos del v del z. Ok? Então, para a gente introduzir uma quantidade aqui diferencial que vai ajudar a gente vai chamar ela de del grande ou de gradiente, né? O operador gradiente. E o operador gradiente, como a gente já viu em cálculo multivariável, ele vai ser um vetor, né? E ele vai ser descrito como del x na direção y, mais del y na direção j, mais del z na direção
K. Tá? Então, é isso. Tá? Então, o campo elétrico, ele pode ser escrito, portanto, né? Como sendo EXI, EYJ, EZK, né? Isso vai ser igual a menos del x i j k. Portanto, né? Isso aqui vai ser igual a menos o gradiente do potencial. Aqui está bem na ponta aqui, então tá difícil de escrever, tá? Menos o gradiente do potencial, tá? Então, o operador diferencial gradiente, ele opera em uma quantidade escalar, né? Por exemplo, aqui é o potencial elétrico, e ele vai resultar em uma quantidade vetorial, que vai ser o campo elétrico, né? Matematicamente, a gente pode pensar que o campo elétrico ele é como um negativo do gradiente de um potencial elétrico V. Tá? Fisicamente, o sinal negativo implica que se o potencial aumenta com uma carga positiva se movendo ao longo de alguma direção, por exemplo, x, com del V, del x maior que zero, então existe um componente não nulo do campo elétrico na direção oposta, que vai ser o EX, que é menos del V, del x, que é negativo. Né? Então, no caso da gravidade, o potencial gravitacional aumenta quando a massa ela é solta de uma distância h, né? Quando ela na verdade, quando ela é levada para uma distância h, né? Solta não, diminui, né? Quando ela é levada para uma distância h, a força gravitacional vai se manter apontando para baixo, né? Se a distribuição de cargas ela for esfericamente simétrica, né? Que vai ser a maioria dos casos que a gente trata na maioria das vezes, né? Então, se ela tiver uma simetria esférica, então o campo elétrico resultante é uma função da distância radial, R, né? Ou seja, esse campo elétrico ele vai ter uma componente ER vezes R chapéu. Então, nesse caso, dV vai ser menos ER dr, né? Se o potencial é uma função de R e ele é conhecido, então o campo elétrico ele pode ser obtido, né? Como campo elétrico é igual a uma componente em R na direção radial, né? Certo? Então, isso aqui vai ser simplesmente menos dV dr apontando na direção radial. Ok? Então, por exemplo, o potencial elétrico gerado por uma carga pontual Q é Q sobre 4πε0r, né? Se a gente usar essa fórmula, então o campo elétrico, né, vai ser simplesmente Q sobre 4πε0r quadrado na direção R chapéu. Então, para a gente fica muito fácil, né, a gente poder fazer dar esse salto, ok? Nesse caso, então, em particular, é mais fácil a gente poder encontrar a partir do potencial elétrico. Tá? Então, acho que talvez seja conveniente a gente poder realizar um exemplo. Né? Vamos lá. O exemplo é o seguinte: a gente vai supor um potencial elétrico gerado por uma certa distribuição de carga e ele pode ser escrito em coordenadas cartesianas como sendo V de x, y, z, tá? Igual
a ax quadrado mais y quadrado. Opa, ax quadrado vezes y quadrado. Mais b vezes xyz. Tá? E aqui A, B e C são constantes, né? Qual que é o campo elétrico associado? Tá? Então, a solução vai ser o campo elétrico que a gente pode encontrar a partir dessas derivadas, né? Então, ele vai ter um componente em x, vai ser menos a derivada parcial em x, né? Do campo elétrico. Então, vai ser menos 2ax y quadrado mais byz. A componente em y vai ser menos a derivada em y, vai ser menos 2ax quadrado y. Opa, mais não, né? Mais não. Menos, né? Menos bxz. E o campo elétrico em Z é dado por menos del igual a menos bxy. Né? Então, isso aqui vai ser os nossos componentes. Dessa forma, então, o campo elétrico vai ser campo elétrico total vai ser menos 2ax y quadrado mais byz na direção y menos 2ax quadrado y mais bz bxz na direção k menos bxy na direção não, é na direção j, né? Direção j, né? E o outro na direção k, ok? E aí a gente acaba chegando na nossa resposta, ok? Bom, então a gente vai supor agora no sistema em duas dimensões e ele vai ter um potencial elétrico, né? Que ele é dependente de x e y, né? As curvas caracterizadas por um potencial constante são chamadas curvas equipotenciais, tá? A gente pode fazer um exemplo de curvas equipotenciais, né? Então, vamos lá. Sempre perco tempo tentando pegar foto, né? Mas se a gente está aqui para isso, né? Então, as curvas equipotenciais, a gente pode ter vários exemplos, né? Ok? Então, esses caras são curvas equipotenciais, tá? Qualquer ponto em cada uma dessas curvas tem o mesmo potencial constante. Em três dimensões, a gente vai ter superfícies que vão ter um potencial que é dependente de x, y, z, sendo constantes, e vão ser chamadas de superfícies equipotenciais, tá? Porque como o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, a gente pode mostrar que a direção do campo elétrico em um ponto é sempre perpendicular à sua equipotencial, né? Que é onde ela está apontando, né? A gente pode mostrar isso em duas dimensões e a generalização para três dimensões é imediata, tá? Ela é muito fácil. Então a gente mostra por causa de duas dimensões, que é mais simples, tá? Então, a gente vai imaginar essa superfície equipotencial, tá? Desculpa, essas curvas equipotenciais, a gente está em duas dimensões, superfícies são em três dimensões, né? E aí,
a gente pode tentar interpretar algumas firulas, né, geométricas dela, né? A gente parte da própria definição de gradiente, né? Então, se a gente referir aqui, a gente vai tomar um potencial nesse ponto P, tá? Esse ponto P é um ponto P de xy e esse potencial vai ser um potencial V de xy. Qual que é a diferença de potencial dV entre esse P de xy e um ponto na vizinhança em P de x mais dx e y mais dy? Tá? Eu fiz um pequeno deslocamento. Qual que é a diferença de potencial? A gente pode escrever a diferença como sendo dV, né? A diferença de potencial vai ser dV. Então, quem é dV? dV vai ser o quê? Vai ser o potencial no ponto final, né? Então, potencial em x mais dx, y mais dy, menos o potencial no ponto P. Ok? Certo? E o que é isso? Então, isso aqui é igual a V, né? V de xy, tá? Mais um pequeno deslocamento de potencial na direção x, né? Mais uma pequena diferença de potencial na direção y, tá? Ok? E segue, né? Isso aqui a gente consegue... Opa! Cadê? Perdi o cursor. Achei. E a gente segue. Tá? Tudo isso aqui menos o potencial no ponto xy. Tá? Isso aqui vai ser aproximadamente... Porque aqui, dos outros lados, a gente vai ter termos de ordens muito maiores, né? Então, se o deslocamento é pequeno, os termos de ordem muito grande são irrelevantes. Então, isso aqui vai ser aproximadamente isso aqui. Tá? Ok? Então, o vetor de deslocamento conecta os pontos, né? Conecta esses pontos, vai ser dado por ds, né? E ds vai ser dx na direção y, mais dy na direção j. Então, a gente pode reescrever dv como sendo esse cara, né? Que é o nosso del v del x mais del v na direção y mais del v del y na direção j, tá? Isso aqui escalar dx na direção y mais dy na direção j, tá? Pode reescrever isso aqui como um produto escalar. Isso aqui esse cara do começo é o gradiente do potencial, tá? Esse cara daqui da direita, portanto, vai ser o elemento de caminho, né? ds. O gradiente do potencial é menos o campo elétrico. Então a gente chega nisso aqui. Então, se o deslocamento ds ele for ao longo da tangente, então a curva equipotencial que passa pelo ponto P com coordenadas x, y, né? A gente está pensando nessa curva, então dv vai ser zero, porque v é constante em qualquer lugar dessa curva, tá?
É essa a ideia. Então, isso implica que o campo elétrico é perpendicular ao elemento de caminho ao longo da curva equipotencial, tá? Ou seja, o campo elétrico é perpendicular a um equipotencial, ok? É essa a nossa interpretação, é exatamente isso, tá bom? Então, a gente pode fazer alguns casos, pode apresentar alguns casos. Onde aqui, à esquerda, a gente tem uma curva, a gente tem curvas equipotenciais e linhas de campo elétrico. Então, no primeiro caso é para um campo elétrico constante, no caso do meio é para uma carga pontual e para o caso da direita é um dipolo elétrico. Tá? Então, aqui a gente ilustra alguns exemplos de curvas equipotenciais. Então, em 3 dimensões, eles se tornam superfícies equipotenciais. Tá? Então, a partir da equação, a gente também vê que a diferença no potencial dV, né? Essa diferença de potencial para um deslocamento pequeno, tá? Ela vai atingir um máximo, né? Quando o gradiente ΔV é paralelo ao elemento de caminho. Então, o máximo não cabe aqui. O máximo desse dVds vai ser igual a ao módulo do gradiente de V. Tá? Então, fisicamente significa que o gradiente de V sempre vai apontar na direção da maior inclinação, né? Na maior taxa de variação de potencial, né? Com relação ao deslocamento ds. Tá? Então, as propriedades das superfícies equipotenciais elas podem ser resumidas em 4. Primeiro, as linhas de campo elétrico são perpendiculares às equipotenciais e apontam do maior para o menor potencial. Tá? Segundo, por simetria, as superfícies equipotenciais produzidas por uma carga pontual vão formar uma família de esferas concêntricas e para um campo elétrico constante, uma família de planos perpendiculares às linhas de campo. Terceiro, o componente tangencial de um campo elétrico ao longo de uma superfície equipotencial é zero, tá? Em outras palavras, a gente vai ter essa necessidade de perpendicularidade, né? Esses dois caras são vetores linearmente independentes. Caso contrário, um trabalho não nulo seria feito para mover uma carga de um ponto da superfície para o outro. Né? Mas se não tem diferença de potencial, a gente não precisa realizar trabalho. E nenhum trabalho é requerido para mover uma partícula ao longo de uma superfície equipotencial, a nossa quarta propriedade. Tá? Uma analogia para curvas equipotenciais vai ser um mapa topográfico. Tá? Mapas topográficos, se a gente pensar na geologia, na geofísica, né? Ou então até mesmo no cálculo, né? No cálculo a gente consegue a gente monta aqueles mapas em 3 dimensões, né? E aí quando a gente está estudando a gente acaba fazendo a topografia também do mapa para poder chegar em curvas de níveis, né? Então esse mapa topográfico vai ser exatamente a mesma analogia. A gente tem uma função de 3 variáveis, pegamos um valor constante, cortamos e esse cara aqui à direita vai ser o resultado, né? Vai ser o resultado das linhas, das curvas de linhas. Então, cada curva de linha do mapa vai representar uma elevação fixa sobre o nível do mar. Né? Então, matematicamente, ele é expresso como um z, que é uma função de xy, e esse z é constante, dado um potencial gravitacional perto da superfície, né, da Terra, e esse potencial vai ser um g vezes o z, né?
Essa curva vai corresponder às superfícies equipotenciais gravitacionais, ok? Aí a gente já pode estudar as propriedades básicas de um condutor, né? Que vai ser resumido da seguinte forma. Primeiro, o campo elétrico dentro de um condutor é zero. Segundo, qualquer carga resultante precisa residir, né, na superfície do condutor, né? Então você não pode estar dentro, só pode estar na superfície, né? Dentro é zero. A componente tangencial do campo elétrico da superfície vai ser zero, tá? Que mais? Fora do condutor, o campo elétrico é normal à superfície, tá? Vai ser sempre normal à superfície. E por último, né, a descontinuidade na componente normal do campo elétrico, através da superfície de um condutor, é proporcional à densidade de carga de superfície, ok? Porque como a componente tangencial do campo elétrico em uma superfície de um condutor ele vai para zero, isso implica que a superfície de um condutor ela está em equilíbrio, que esteja em equilíbrio eletrostático, ela é uma superfície equipotencial. Então, para verificar isso, a gente pode considerar dois pontos, um ponto A e um ponto B, na superfície de um condutor. Tá? Dado que ele tem um componente tangencial, né? Um componente tangencial de campo elétrico, né? E tangencial igual a zero, então a diferença de potencial vai ser VB menos VA, né? Então, VB né? VB menos VA. E isso, pela definição, vai ser a integral de A até menos a integral de A até B, né? Do campo elétrico escalar ds, né? E isso é zero, tá? Isso é zero. Porque E é perpendicular, o campo elétrico é perpendicular a esse elemento de caminho, tá? Então, isso vai apontar que A e B eles estão na mesmo potencial. Portanto, o potencial de A, o V de A, vai ser igual ao V de B. Ok? Então, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.